Tá aqui o Rodrigo Jufa ao meu lado para contar como foi o clima ali. Pensar no primeiro tempo, né? Porque eram 7 jogos do Vasco sem vitória. Finalmente ela voltou depois do Mundial de Clubes. Tudo bem, Rodrigo Jufa, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Edu, Elton, amigos do Sport Center. É isso, 7 jogos sem saber o que é vencer. Acabou a sina do Vasco de Fernando Diniz, quase 2 meses sem vitória, e foi encerrada hoje aqui em São Januário, diante de mais de 19 mil torcedores, ingressos esgotados, atmosfera perfeita para o Vasco avançar às quartas de final da Copa do Brasil. E como vocês disseram, um amasso no primeiro tempo. O Vasco resolveu tudo nos primeiros 45 minutos, fez 3-0 no primeiro tempo diante do CSA, numa atuação de gala do menino Ryan, de 19 anos, o ponta-direita da base aqui do Vasco. Brilhou, fez o primeiro gol, deu ali o chute que no rebote o Coutinho fez o segundo gol. E aí também no final do primeiro tempo, ali no último lance, depois de uma bonita jogada, o dinizismo já brilhando aqui no Vasco, de pé em pé, depois da saída de bola, o Piton achou no meio da área o Tietê para fazer o 3-0 ainda no primeiro tempo. Festa da torcida aqui em São Januário, todos os jogadores muito felizes, muito energéticos assim no primeiro tempo, diante dessa grande atuação. O Vasco, que vinha sofrendo para fazer gols nos últimos jogos, não vinha tendo grandes chances, não vinha completando grandes chances com o Diniz nos últimos jogos, não vinha conseguindo achar a vitória. Fez um 3-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa diminuiu um pouco o ritmo, segurou mais o jogo, até por conta do calendário também, muito desgaste, viagens. Final de semana já tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, segurou mais o ritmo, acabou levando um gol de bola parada no escanteio. O Brian fez o único gol do CSA no jogo, ficou no 3-1, resultado que leva o Vasco às quartas de final. Além dessa classificação muito importante, voltar a vencer depois de 7 jogos, mais 5 milhões aí na conta, 4 milhões e alguns quebrados pela classificação na Copa do Brasil. O Vasco chega às quartas de final, em meio a um calendário onde está na zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo quer um título de Copas, está sem vencer uma taça o Vasco desde 2016, então esse elenco quer sair da zona da confusão no Brasileirão, mas também quer voltar a ganhar uma taça, quer dar um título ao torcedor do Vasco, que não comemora desde 2016, um resultado muito importante. Agora no final de semana, João Vitor volta para a zaga, estava suspenso, não atuou hoje, e o Vasco deve ter time completo, força máxima para a partida contra o Atlético Mineiro, Edu. Valeu, Jufo, obrigado. O Rodrigo Jufa acompanhando tudo de pertinho. Daqui a pouco a gente vai ver um garoto que ele entrevistou fazendo a festa antes do jogo. Para ter um valor exato, R$4.740.750. É um bom dinheiro, hein? Ajuda bastante. E o Vasco, a gente sabe, precisa de dinheiro, mas precisa reencontrar um bom futebol também. E o primeiro tempo foi muito animador, Elton. E aí? Como olhar o copo cheio do primeiro tempo ou o copo vazio do segundo? Os números estão aí na tela, ó. O Vasco fez 3-1 com 71% de posse de bola, quer dizer, dominou a posse de bola. Mas finalizações 24-7. No primeiro tempo, eram 14 finalizações do Vasco e uma do CSA. Olha como mudou o panorama do primeiro para o segundo tempo. No alvo 8-1, grande chance 7-2, 28-8 em ações na área rival. Os números mostram que o Vasco foi superior e mereceu. Eu vou acrescentar mais um gol aí na sua conta. Foram 15 finalizações do Vasco no primeiro tempo. 3 delas no fundo das redes. O goleiro do CSA não conseguiu trabalhar nessas finalizações. É claro que o Vasco também criou muito, acabou chutando muitas bolas para fora. O Félix, que no primeiro jogo, né, foi muito bem. O Gabriel Félix dessa vez não foi tão feliz assim, então a equipe do CSA não conseguiu ser páreo para um Vasco que teve muita fluidez ofensiva. Vamos fazer uma ponderação antes aqui, não é, Edu? E eu acho que é importante para também a gente ter esse equilíbrio na análise. O Vasco enfrentou uma equipe de Série C do Campeonato Brasileiro, era para se impor já desde o jogo de ida. O CSA tem suas fragilidades, apesar de ser uma equipe semifinalista da Copa do Nordeste, ter mostrado, né, nessa temporada que vive aí dentro da sua realidade uma tentativa de fazer uma temporada digna, e o grande objetivo é chegar à Série B. Mas
era para o Vasco se impor já desde o primeiro jogo. Fez isso no segundo, fez isso em casa, conseguiu. Eu acho que o terceiro gol, inclusive, é o reflexo de um Vasco que o torcedor esperava em jogos com equipes mais competitivas, equipes de elite. O gol do Tietê foi uma bola trabalhada desde o campo de defesa e acabou sendo um belíssimo gol. É claro, o Jufo trouxe muito bem, né? O grande destaque acaba sendo, claro, o Ryan, que acabou fazendo um bom jogo. Esse trio de meias do Vasco funcionou muito bem, né? Não só o Ryan, mas o Coutinho, que fez o segundo gol. O Nuno Moreira, que voltou a ser um jogador que equilibra mais esse setor, né, do lado esquerdo, porque o Piton é o cara que a gente sabe, vai aparecer na linha de fundo para dar uma assistência. Foi o que aconteceu, inclusive, no jogo de hoje. Mas falta um equilíbrio na cobertura, falta equilíbrio também no entendimento desse trio, né, porque tem um Jair fazendo também o lado esquerdo para as triangulações laterais acontecerem. O Nuno Moreira apareceu bem nesse jogo, nesse sentido. Tanto que o Silas, né, que foi o ponta do CSA, que jogou pelo lado direito, praticamente trabalhou como um defensor, né, com o Camacho ali também protegendo o lado direito da defesa. E os dois tiveram muitas dificuldades para segurar o lado esquerdo da equipe do Vasco. Foi um primeiro tempo de imposição, foi um segundo tempo de administrar resultado, e a gente sabe que isso acontece muito, né, em jogos como esses. Você abre 3 gols de vantagem e consegue ali voltar para o vestiário com uma tranquilidade, tanto que no intervalo o Gustavo Nicola, né, que é o volante da equipe do CSA, deu uma entrevista dizendo que vamos voltar para o segundo tempo para tentar pelo menos fazer um jogo mais equilibrado. Conseguiram se equilibrar defensivamente, mas o Vasco também tirou um pouco o pé. Mas foi um time que conseguiu se impor contra o adversário que é inferior tecnicamente e conseguiu essa classificação para as quartas da Copa do Brasil. Eu acho que você tocou num ponto importante, o Jufo também. Mais do que não, porque eu acho que a questão técnica ainda pesa demais, né? E o Vasco precisa voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. A classificação é importante tecnicamente, mas financeiramente, Edu, a gente não pode colocar em potes diferentes. Vai ter que estar no mesmo lugar da questão técnica. Financeiramente foi importante para o Vasco também essa classificação para as quartas de final, porque a gente sabe, né, a situação crítica que o Vasco vive também com seus cofres. O Diniz, quando o assunto é ganhar com o Vasco, é ganhar por muita boa diferença. Olha aí, as 4 vitórias do Vasco, 3 gols, todos com 3 gols. São Paulo 3-1, CSA na noite de hoje 3-1, Melgar 3-0 e Fortaleza 3-0. Todos com 3 gols do time da Colina. Então, desde a estreia, o Fernando Diniz, 15 jogos, 4 vitórias, essas 4, 5 empates, 6 derrotas, um aproveitamento ruim, né? 37,8% de aproveitamento. E o número ruim é o da classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o 17º, é o primeiro no Z4, primeiro na zona de rebaixamento. Depois de ter perdido para o Mirassol e o Santos vencer, entrou nessa zona perigosa. Agora, você destacou algo que é fundamental, claro, é um time de Série C e tal. Agora, o Vasco precisa levar esse futebol, essa confiança para a Série A. E essa é a questão. Talvez tivesse sustentado um bom jogo durante toda a partida, chegasse mais confiante para essa volta para o Campeonato Brasileiro, né, Elton? Sim, a classificação para a Copa do Brasil determina, claro, um favoritismo que era claro nesse confronto, mas tira um peso também dessa responsabilidade, né? Porque agora você vai para as quartas de final, eu acho que nem a gente citou, né, a questão do Atlético passar pelo São Paulo, o Atlético Paranaense, mas o Atlético também é uma equipe tradicional do futebol brasileiro e a gente sabe que é um desvio de percurso, né? O Atlético está na Série B. Então, perder para o CSA, o Cruzeiro para o CRB, ou o Bahia para o Retrô, por mais que essas equipes tenham chegado às oitavas de final e tem muitos méritos nisso, essas equipes eram favoritas, né? E garantiram classificações, né? Bahia, o Cruzeiro, que a gente vai falar já já, que também se classificou para as quartas de final. O Vasco, no caso do São Paulo, era favorito, mas o Atlético acabou passando. Então o Vasco tira esse peso, né? Chega às quartas de final agora com equipes que o funil fica bem mais fino, não é, Edu? Então, chegar às quartas de final, não é que o Vasco tenha cumprido o seu compromisso na Copa do Brasil, mas eu acho que tira o peso. Eu acho que joga a responsabilidade para muitos outros. E agora pensa no Campeonato Brasileiro, né? Já que não tem a Copa Sul-Americana, acabou sendo eliminado nos playoffs, de uma maneira, inclusive, que o torcedor não gostou muito, né? No placar agregado, acabou sendo
eliminado de uma maneira muito vexatória até. Mas acaba sendo um resultado para levar para o Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do Vasco. Vamos lembrar, são 4 milhões, né? Agora mais 4, quase 5 na conta, mas um rebaixamento, Edu, esses 4 vão embora em uma semana, porque é um prejuízo muito grande, né? Você cair de divisão hoje no futebol brasileiro. Então acaba sendo sim o objetivo agora do Vasco se recuperar na Série A, mas não dá para também fechar os olhos para a Copa do Brasil. Está entre os 8 melhores, a depender do sorteio, pode sonhar com semifinal, mas é um time que, claro, tem que encontrar o seu caminho na principal competição do ano, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, e vale lembrar, né? Vasco, semifinalista na última edição da Copa do Brasil, ficou entre os 4 melhores. Bom, o discurso do jogador, do Vasco, até do Fernando Diniz, é muito assim, vinha jogando bem, os resultados não estavam aparecendo, dessa vez apareceu 3-1 sobre o CSA. Vamos ouvir os personagens em São Januário. A vitória é muito importante hoje, acho que é um campeonato que a gente agora está entre os 8 classificados, um campeonato que o Vasco faz desde 2013, né, que é 11 que ganhou, né, o Vasco, né? Já faz 14 anos que teve a última conquista. E a vitória, obviamente, a classificação, você imagina se a gente não passa hoje. Ia ficar um clima extremamente negativo, pessimista, a torcida ia sair do estádio ferida. Então, eu acho que a torcida sai contente hoje pela classificação. E se pudesse separar o primeiro e o segundo tempo, ia sair muito contente pelo que fez no primeiro tempo. Acho que e a torcida deu um show também. A torcida ainda foi melhor do que o time. Desde o começo, a festa foi brilhante. A torcida do Vasco ela é muito diferente. Ela incentiva muito, ela é muito presente. E a gente tem que se acostumar a jogar no mesmo ritmo da torcida, que é uma torcida apaixonada e uma torcida muito diferente. Então, que o time consiga fazer 2 tempos como fez o primeiro, que eu acho que é isso que a torcida merece. Hoje a gente teve até mais volume ofensivo do que a gente tem tido. A gente finalizou acho que 28 vezes. E conseguiu aproveitar 3, podia ter feito muito mais gols também hoje. Foram 3, mas a gente tinha que ter feito mais. Teve um volume muito maior para fazer mais gols. A gente tem que ainda aproveitar mais o volume de chances criadas que a gente tem. Estou muito feliz por estar vivendo esse momento. Muito feliz por ter feito gol, participado do segundo. Agora continuar no caminho. O caminho está sendo bom. Agora domingo tem mais um jogo importante. E a gente tem que continuar trabalhando para sair vitorioso todos os jogos. A Copa do Brasil a gente vem trabalhando para sair campeão. A gente entra em todas as competições para sair campeão, mas a Copa do Brasil é sempre muito especial. A gente está um tempo sem ganhar título, então eu creio sim que é muito especial essa Copa do Brasil. Eu acho que foi um resultado muito importante para o grupo, pela confiança, né? A gente retomar o caminho da vitória, porque tá sendo complicado para a gente, porque eu acho que a gente estava pressionando o adversário, eu acho que a gente estava jogando bem, aquilo que o professor sempre pediu para a gente e o resultado não estava vindo. Isso deixa um pouquinho a gente angustiado, mesmo a gente fazendo as coisas certas, acaba tirando um pouco da desconfiança do grupo, porque o resultado final não vem, porque a gente sabe que o futebol, infelizmente ou felizmente, é o resultado, né? Muitas das vezes a gente joga bem, mas a gente não acaba apagando o jogar bem, porque o resultado final não vem ao nosso favor. Mas hoje eu acho que a equipe se comportou bem, a gente sabia que o CSA ia vir um pouco na retranca ali, um pouco fechado, mas ali a gente treinou bastante para isso e graças a Deus a gente saiu classificado. A Copa do Brasil, tanto a Sul-Americana também era um objetivo que a gente tinha, infelizmente a gente não conseguiu. Então a Copa do Brasil com certeza é um caminho mais próximo, digamos assim, por mais que seja muito difícil. A gente sabe que as equipes que vão passando também são equipes muito qualificadas, a gente sabe da dificuldade de cada fase, né? Mas eu acredito que a nossa equipe tem condições de poder brigar e de poder buscar esse título, sim. Da timidez aqui na barreira. Entre os 8, então, né? Botafogo, Fluminense e Vasco. E, ó, alerta de ginga. Nosso celulão aqui. Sempre coisas interessantes no Instagram do Sport Center, da ESPN Brasil. Olha o ginga do garoto. Olha a ginga do garoto.
E a torcida, o Rodrigo Jufo estava entrevistando, sabe aquela coisa do repórter? Agora canta aí, dança aí. E a rapaziada mandou ver. Torcida mirim do Vasco, o garotinho de cabelo vermelho dá um show, dá um show. Olha lá, ó, de novo, ó. Aí, garoto. Toda a ginga da criança brasileira. Sensacional, boa, só alegria. Trabalho do nosso Rodrigo Jufo também no Instagram. Bom, ô Elton, pra gente falar sobre o Vasco, claro que o Ryan, chute forte, né? Tá bonito aí, enquadramento bacana no celular. Você destacaria o Ryan, como você já falou, Tietê também com uma boa atuação. Que peças mais do Vasco você destaca nessa vitória contra o CSA? E assim, dá pro torcedor olhar e falar, poxa, quem sabe vai voltar aquele futebol de antes do Mundial que parecia no caminho certo? Tem o Ryan, né, que é essa energia, né, juvenil quase. O Coutinho, que é um cara da classe e a gente sabe que tá devendo bastante. O Tietê, que é o cara que ajuda na construção, né, do jogo coletivo. Acho que são 3 elementos que, funcionando bem, o Vasco tende a render mais. E olha que a gente não citou o Verratti, tá abaixo, não tem jogado bem, inclusive, Edu. E o Piton, que eu acho que é sempre regular, né? Hoje acabou sendo importante. Acho que são 5 peças e a gente tá falando de metade de um time. Se a gente contar o Léo Jardim, que é um goleiro também importantíssimo, aí são metade de jogadores de linha e o goleiro. O Vasco tem, a gente tá falando de jogadores que podem fazer a equipe jogar melhor. Mas é claro que são 6 jogadores que dependem de outros 5 e mais alguns que vêm do banco de reservas para o time ser mais equilibrado. Destaco esses 3. Eu acho que o Ryan, o Tietê e o Coutinho. Fizeram os gols, por isso você está destacando. Acho que o Vasco estava devendo muito também ofensivamente, né? Nesse sentido, eu acho que os caras que funcionaram muito bem. Mas não dá para ficar longe do Ryan, não é, Edu? Ataca bem o espaço, ele tem essa flutuação lateral, né? Ele cai para a ponta esquerda para receber no 1 contra 1 e abrir espaços. Até abrir espaço para o Coutinho, né? Infiltrar, entrar na área, finalizar. Ele tem um primeiro toque muito inteligente, né? Sempre orientado para o gol. Ele não é aquele cara de dominar de costas, trava o ritmo, né? Ele acelera o jogo, então acaba sendo importante. Falei das triangulações curtas, né? Curtas, que são importantíssimas pelos lados do campo. Então, quando o gol cedo também ajuda o cara a ter mais confiança, né? A partir para cima, tentar contribuir mais ofensivamente. Então, acho que ele mostra que é um jogador que, num time equilibrado, e o Diniz sabe trabalhar muito bem com jovens, sabe trabalhar muito bem o mental dos jogadores, um time equilibrado vai tornar o Ryan, logicamente, um destaque dessa equipe. Mas é o jogo coletivo do Vasco que precisa funcionar melhor. Deu mostras como o Diniz trouxe no primeiro tempo. Precisa mostrar isso por mais tempo e contra adversários mais fortes, que o Campeonato Brasileiro traz, e o Vasco vive uma sequência sem vencer no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que acaba sendo um trio de destaque, e eu citei 6 aqui, que podem fazer com que o Vasco melhore o seu rendimento a partir de agora.